Nessa segunda-feira eu recebo aqui na TVCI, aqui no Bom Dia Litoral, o doutor Ivan da Silva, ele que é delegado da Polícia Civil e gentilmente concede pra gente mais uma entrevista, participa aqui do Bom Dia Litoral. Doutor, eu ia até começar falando de outros assuntos, mas eu quero primeiro já abordar a importância da população participar de forma ativa do dia a dia da segurança pública quando tem informações. A gente sabe que hoje em dia é muito comum as pessoas colocarem câmeras de segurança nos seus muros, nas suas casas, as pessoas transitando aqui, filmando, registrando momentos particulares e de repente acabam, coincidentemente, registrando alguma situação que pode levar a uma investigação, que pode auxiliar o trabalho da Polícia Civil. Eu gostaria de saber se, de fato, isso que eu acabei de falar aqui é importante mesmo, essa participação da população, ou eu acabei falando alguma besteira. Muito bom dia, seja bem-vindo ao BDL de hoje. Muito bom dia, obrigado novamente pela oportunidade. O que tu acabou de comentar é de extrema importância. A Polícia Civil, na investigação dos casos que são levados ao seu conhecimento, trabalha principalmente com informação para apurar as circunstâncias da autoria e demais motivações e características daquele crime que foi cometido. Essas informações, elas vêm das mais diversas fontes. Nós temos os mais diversos meios de obter informações, mas um dos principais meios de obtenção de informações é o auxílio da população. É o auxílio daquele vizinho, o auxílio de algum parente, algum familiar, ou mesmo uma pessoa ao qual chegou o conhecimento de algum detalhe daquele crime. Isso pode auxiliar a polícia a desvendar um caso, pode ser a peça que faltava para esclarecer aquela situação e levar o criminoso, ou pelo menos o suposto criminoso, o suspeito, à justiça para ser devidamente julgado. Já aproveito nesse sentido. Muitas vezes a população pode se sentir melindrada, né? Não quer se expor. Então nós temos meios de receber essas informações de forma a não expor os colaboradores. Nós temos o Disque Denúncia 181, nós temos o Disque Emergência 197, ou a pessoa aqui em Paranaguá pode comparecer diretamente na Polícia Civil, na Delegacia Cidadã, junto ao Aeroparque, para conversar com os agentes de polícia, os delegados de polícia que lá estão. Nós iremos receber essas informações e as pessoas não serão identificadas. O anonimato é uma garantia. Muito importante mesmo essa participação da população. Agora, doutor, falando sobre situações aqui no litoral do estado, eu quero começar falando sobre a Operação Saturação. Temos essa operação aqui que é realizada na cidade de Paranaguá, tem o objetivo, então, de trazer mais segurança para os moradores e turistas que frequentam essa região do estado. E tivemos uma importante apreensão, na verdade, prisão, Exato. De 2 suspeitos de crimes no oeste do estado e que eles foram presos aqui, na cidade de Paranaguá. Explica pra gente a importância desse trabalho de troca de informações, de intercâmbio de informações entre as delegacias da Polícia Civil do Estado e também até mesmo de outras regiões, porque a gente sabe que essa troca de informações é fundamental para que a Polícia Civil tenha um bom resultado. Sem dúvida. Aqui em Paranaguá, a Polícia Civil tem algumas operações que são operações em caráter permanente. São esforços investigativos que não cessam, eles são contínuos ao longo do tempo. Uma delas é a Operação Vigília, para repressão e sufocamento ao tráfico de drogas, visando também a redução de homicídios, que inclusive vem dando resultados aqui na cidade. Uma outra operação que se iniciou mais recentemente e que será mantida nos próximos meses é a Operação Saturação. Qual o objetivo dela? Justamente o que o nome diz, saturar áreas da cidade, visando abordagem de suspeitos, identificação de situações suspeitas, levantamento de informações, e também cumprimento de ordens judiciais. Basicamente é a Polícia Civil circulando pelos bairros da cidade, em zonas quentes que nós chamamos, que tem mais índice de crimes, ou mesmo que nós percebemos um aumento no número de denúncias anônimas e passamos a diligenciar de forma ostensiva naquelas localidades, justamente visando retomar o espaço público, né? Que por vezes, por N fatores, podem acabar ficando menos guarnecidos e, estando desguarnecidos, a Polícia Civil passa a frequentar novamente aquele local para mostrar a presença do Estado. Muito bem. Dentro dessa operação, desse âmbito da Operação Saturação, nós tivemos um contato, uma troca de informações a partir da Delegacia Subdivisional da região do oeste do estado, lá da região de Pato Branco.
Essas informações foram passadas dando conta que esses 2 suspeitos de cometerem roubos lá naquela região estariam aqui em Paranaguá e que contra eles haveria mandados de prisão em aberto para serem cumpridos. De fato, é uma investigação que foi conduzida pela Polícia Civil daquela localidade. O judiciário daquela localidade entendeu os motivos, decretou as prisões e colocou em plataformas que as forças de segurança têm acesso. Aquela delegacia recebeu informações de onde esses suspeitos estavam, foragidos. Entrou em contato com a nossa delegacia aqui em Paranaguá, de forma que nós pudéssemos iniciar uma investigação, ainda que breve, mas para identificar a localização desses 2 suspeitos. Dentro da Operação Saturação, na sexta-feira à noite, nós fomos atrás desses indivíduos com base nas informações que nós apuramos aqui. E tivemos sucesso em capturar ambos e retirá-los de circulação, levando-os para a cadeia pública, onde eles vão ficar à disposição da Justiça. Que é muito importante. Agora, doutor, preciso tocar em um assunto muito importante, porque surpreendeu o morador aqui da cidade de Paranaguá, surpreendeu toda a sociedade do litoral do estado, que foi uma situação familiar, envolvendo então tios, sobrinho, primos, que acabaram se machucando. Um dos tios, o tio da situação, no caso, acabou inclusive indo a óbito. Ele foi levado para o hospital regional, não resistiu aos ferimentos. Teve também jovens que foram levados ao hospital regional. Toda essa situação aconteceu aqui na cidade de Paranaguá. Explica para o pessoal de casa, quem está acompanhando agora o Bom Dia Litoral, como é que está a investigação desse caso e o que pode acontecer com as pessoas que se envolveram nesse conflito que terminou de forma tão trágica. Bom, essa situação ocorreu na quinta-feira passada, salvo engano. Foi apresentado para a Polícia Civil essa ocorrência a partir da Polícia Militar, que deu o primeiro atendimento e levou até a delegacia aqui de Paranaguá algumas pessoas que estavam diretamente envolvidas no fato. Naquele primeiro momento, foi até importante aproveitar para fazer uma pequena explicação. Eu sempre menciono que a Polícia Civil, a atribuição primordial da Polícia Civil é a investigação. Contudo, uma outra atribuição, que talvez seja até mais conhecida da Polícia Civil, é justamente dar o primeiro atendimento quando a Polícia Militar apresenta alguma ocorrência. Apresenta essa ocorrência para o delegado de polícia, em geral o delegado de polícia plantonista, que dá o primeiro encaminhamento àquela situação. Essencialmente, nós estamos falando das situações de flagrante. Foi o que aconteceu naquele dia. E essa ocorrência foi apresentada aqui na Delegacia de Polícia de Paranaguá para o delegado de plantão naquele momento. Todos os envolvidos que foram apresentados naquele momento foram ouvidos. E, de fato, é uma situação bastante complexa, é uma situação que envolve, em princípio, é uma questão de crime passional. Então, nós precisamos de muita cautela para apreciar os fatos nesse momento. Naquele momento, não estava claro, não tinha informações claras de quem seriam os apontados autores da violência e quem seriam as apontadas vítimas da violência. Não estava claro isso. Então, naquele primeiro momento, até para não cometer uma injustiça, se optou por não se lavrar qualquer flagrante, para não levar um inocente para as grades. Muito bem, feito isso, isso não significa que esse procedimento morre ali. Pelo contrário, é só o início. O procedimento, ele é remetido para a delegacia que vai tocar o caso. No caso, é a própria delegacia de Paranaguá, mas há um trâmite interno e, de acordo com as regras de distribuição dos casos entre os delegados que trabalham na delegacia de Paranaguá, esse caso foi designado para um delegado, que agora vai conduzir a investigação. O inquérito ou os inquéritos, porque esse mesmo fato desdobrou vários inquéritos. Nós temos a questão da primeira agressão, nós temos a agressão de uma suposta legítima defesa. Será que há excesso nessa legítima defesa? Todos esses detalhes eles têm que ser devidamente apurados. Se há outros indivíduos a serem ouvidos, se há imagens de câmeras que possam ter flagrado os fatos, isso tudo precisa ser apurado. Então agora, dentro da investigação, o delegado que foi apontado, ele irá conduzir a investigação para chegar a alguma conclusão clara, correta, ao final do prazo legal, que seria de 30 dias. Então, agora a investigação ela segue com bastante cautela, oitiva de pessoas, diligências, entre outras ações necessárias para elucidar esse crime.
E, doutor, conversando com o senhor, a gente percebe como é importante esse trabalho de apuração, de investigação da Polícia Civil, porque nós, leigos, imaginamos o quê? Ah, teve a situação, já vai ter, então, o desdobramento legal e já vai ser encaminhado, então, para a Justiça. Mas você falou, tá, mas e a primeira agressão? Será que foi legítima defesa? Será que houve exagero nessa situação, nessa legítima defesa? Enfim, tudo isso precisa ser apurado porque a gente terminou de forma trágica essa situação, Exato. com uma pessoa em óbito. Então, é preciso sim chegar a uma investigação séria, uma investigação precisa, para então que a Justiça possa julgar esse caso e determinar o que vai acontecer com as pessoas envolvidas, né? De fato, quando uma ocorrência é apresentada para o delegado de polícia no plantão, aquele momento é um momento que, dentro do juridiquês, como se fala, é um momento de cognição sumária. O que isso significa? Você não tem como se aprofundar muito. Você analisa os fatos que foram apresentados, os elementos que foram apresentados, de uma forma bastante pontual, mas você não tem como aprofundar muito. Então, aqueles casos que, em geral, as pessoas ficam sabendo, o indivíduo foi abordado pela polícia militar, levado para a delegacia e foi preso em flagrante pelo delegado de polícia. Porque há elementos de forma muito clara que permitem identificar. Não significa que o delegado, naquele momento, está definindo culpa. Não, ele simplesmente está dizendo que, à luz daqueles fatos, da forma como foram apresentados, está muito claro que se trata de uma situação de flagrante, crime em flagrante, flagrante delito, ou então que não é um caso desse. Porém, aquele procedimento que é lavrado naquele momento, ele vai ser posteriormente, vai virar um inquérito e vai ser enviado para o Poder Judiciário. E, posteriormente, se for o caso, o indivíduo será processado. Mas também pode ocorrer o contrário, que foi o caso que aconteceu na quinta-feira. Um caso um pouco mais complexo, ou um caso bastante mais complexo, que foi apresentado à Polícia Civil, o delegado plantonista ele pode entender que não está clara a situação de flagrância, então não iremos ratificar nenhuma prisão, iremos ouvir as pessoas, instaurar o procedimento apuratório, investigativo, que vai correr dentro do prazo legal para que a Polícia Civil investigue e, se for o caso, posteriormente, solicite ao judiciário, nós chamamos de representar, é o termo técnico, mas que solicite ao judiciário as prisões preventivas ou prisões temporárias. Esses indivíduos poderão ou não ser indiciados, ou seja, apontados como autores desse crime e outras circunstâncias que estejam envolvidas. Então, o procedimento, embora não tenha havido naquele momento prisões em flagrante, o procedimento irá continuar e esses indivíduos irão ou não responder na justiça posteriormente. Bem, doutor, tivemos muitos assuntos aqui, o papo foi muito bacana, mas infelizmente o nosso tempo já está estourado. Claro. Só me resta agradecer pela participação, muito obrigado por novamente conceder o seu tempo para conversar com o público de casa, para conversar com a população do litoral do estado. É um prazer sempre recebê-lo aqui e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, até a próxima. Um abraço.